Você sabia que existem lugares com tanta gente que você mal consegue respirar? E que, ao mesmo tempo, há regiões do planeta onde a solidão é total, com apenas uma pessoa a cada quilômetro quadrado? Neste vídeo, vamos fazer uma jornada entre os extremos, de áreas desabitadas, onde o silêncio é absoluto, até as megacidades, onde o caos é inevitável. Será que o futuro do mundo está nas grandes metrópoles ou no isolamento? Vamos descobrir o que acontece quando a densidade da população chega ao limite. E, no final do vídeo, você não vai acreditar onde o ser humano consegue sobreviver. Número 1. Sozinho no fim do mundo. A vida onde quase ninguém vive. Vamos começar pelos lugares mais vazios do mundo, onde a população é praticamente inexistente. O primeiro destino da nossa jornada é a ilha Tristã da Cunha, um território britânico no meio do Oceano Atlântico. Esta ilha isolada é conhecida como o lugar habitado mais remoto do planeta. Com uma população de menos de 250 pessoas, Tristã da Cunha tem uma densidade de apenas 0,16 habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, ela está tão distante de qualquer outro lugar habitado que o acesso é feito apenas por navios, e a viagem pode levar mais de uma semana a partir da África do Sul ou do Reino Unido. Ao contrário de outras ilhas populares que atraem turistas, Tristã da Cunha permanece quase intocada pela civilização moderna. As poucas pessoas que vivem lá são principalmente pescadores, e a vida se desenrola em uma pequena vila com casas espalhadas ao longo de uma costa montanhosa. Agora, vamos direto para a Mongólia, um país gigante em área, porém surpreendentemente vazio. Com uma densidade populacional de apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado, a Mongólia é um dos países mais desabitados do planeta, especialmente quando se pensa nas grandes dimensões de seu território. A maior parte da população está concentrada na capital, Ulaanbaatar, enquanto o restante do país é dominado por estepes e desertos imensos. O deserto de Gobi, por exemplo, cobre uma grande parte da região e é um dos desertos mais áridos e inóspitos do mundo. A vida aqui é diferente da de outros lugares do planeta. As famílias que habitam o interior vivem de forma nômade, criando ovelhas e outros animais. As vastas extensões de terra e as condições climáticas severas tornam difícil a instalação de grandes centros urbanos, e isso contribui para a baixa densidade populacional. Por último, chegamos à Groenlândia, uma enorme massa de terra coberta por gelo, no extremo norte do planeta. Com uma densidade populacional de 0,026 habitantes por quilômetro quadrado, a Groenlândia é praticamente desabitada, com a grande maioria da população concentrada nas poucas vilas ao longo da costa. O interior do território, coberto por uma vasta camada de gelo, é extremamente difícil de habitar e quase não tem infraestrutura. A população local é predominantemente composta por Inuit e outros povos indígenas que têm vivido nessa região remota por séculos. Eles sobrevivem da caça e pesca, e suas casas, construídas com materiais locais, são adaptadas para suportar as temperaturas congelantes. Número 2. Horizontes quase vazios, onde a população é rara. Agora, vamos avançar para lugares onde a densidade populacional ainda é muito baixa, mas onde o ambiente e as condições de vida são um pouco mais acessíveis do que os locais mais desabitados que acabamos de explorar. Um bom exemplo disso é a Islândia, uma nação insular localizada no Atlântico Norte, que possui uma densidade populacional de apenas 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. Embora a capital, Reykjavik, seja uma cidade moderna e próspera, a maior parte da ilha é desabitada ou habitada por um número muito pequeno de pessoas. A Islândia é famosa por sua paisagem única, com vulcões ativos, fontes termais, geysers e geleiras imponentes, tornando-se um destino turístico popular, mesmo com a população sendo tão pequena. A vida fora das grandes cidades é tranquila, com vilarejos costeiros espalhados por uma paisagem dramática e inóspita. A forte presença da natureza e dos fenômenos geotérmicos molda a vida dos islandeses,
que são conhecidos por sua relação próxima com o meio ambiente e por seu estilo de vida calmo e isolado. Nossa próxima parada é o Canadá, o segundo maior país do mundo em território, que possui uma densidade populacional de cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Embora o país tenha grandes centros urbanos como Toronto, Vancouver e Montreal, a maior parte de sua vasta extensão é composta por florestas, montanhas e tundras desabitadas. A região mais populosa está no sul, próxima à fronteira com os Estados Unidos, mas o norte do país, com vastas áreas de terra gelada, é quase completamente desabitado. A população é concentrada nas grandes cidades, enquanto o interior do país continua quase intocado, com poucas cidades e vilarejos espalhados. Outro destino interessante para o nosso vídeo é a Austrália, que, embora tenha uma população maior em comparação com os outros países que mencionamos, apresenta uma densidade populacional baixa de cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado, quando se considera sua vasta extensão territorial. A maior parte da população está concentrada nas áreas costeiras, enquanto o interior do país, conhecido como Outback, permanece praticamente desabitado. O Outback é um lugar vasto e remoto, com poucas cidades e uma grande quantidade de terra inexplorada. As pessoas que vivem nessas áreas enfrentam condições de vida desafiadoras, com temperaturas extremas e uma escassez de água. Mas o ambiente oferece uma beleza selvagem e única que atrai aqueles em busca de um estilo de vida mais isolado e tranquilo. Número 3. O começo da urbanização, onde o vazio começa a se preencher. Agora, chegamos a locais onde a densidade populacional começa a aumentar um pouco mais, mas onde ainda se preserva uma sensação de espaço e tranquilidade. Um exemplo notável é o Uruguai, localizado na América do Sul, que possui uma densidade de cerca de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Embora Montevidéu, a capital, tenha uma vida urbana vibrante, o restante do país é caracterizado por vastos campos e praias tranquilas. O Uruguai é conhecido por sua qualidade de vida, segurança e um estilo de vida descontraído. Fora das áreas urbanas, a população é muito mais dispersa, vivendo em pequenas cidades e vilarejos. O país é perfeito para quem busca um equilíbrio entre vida urbana e rural, com uma forte conexão com a natureza e um clima ameno que atrai turistas e residentes que preferem uma vida mais calma e com menos aglomeração. Em seguida, vamos para o Japão, que apesar de ser um dos países mais tecnologicamente avançados do mundo, tem uma densidade populacional média de cerca de 34 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão é famoso pelas suas cidades densamente povoadas, como Tóquio e Osaka. Mas fora dos grandes centros urbanos, o país é surpreendentemente tranquilo, com vastas áreas de montanhas, florestas e ilhas pouco habitadas. As áreas rurais, como em Hokkaido e outras províncias menos desenvolvidas, têm uma densidade muito baixa em comparação com a agitação das metrópoles. O Japão oferece um contraste fascinante entre o urbano e o rural, com uma natureza deslumbrante, templos antigos e vilarejos que parecem estar congelados no tempo. Outro exemplo interessante é a França, que tem uma densidade populacional de cerca de 65 habitantes por quilômetro quadrado. Embora Paris seja uma das cidades mais movimentadas do mundo, o país como um todo mantém uma boa distribuição populacional. O interior da França, com suas vilas pitorescas e paisagens campestres, oferece uma vida mais tranquila, onde os habitantes desfrutam de uma forte conexão com as tradições locais e a agricultura. Regiões como a Provença, com seus campos de lavanda e vinhedos, ou os Alpes franceses, com suas pequenas aldeias, são exemplos de como a vida fora das grandes cidades pode ser mais tranquila. A França, com seu estilo de vida característico, combina o melhor de ambos os mundos, equilibrando a modernidade com uma sensação de comunidade e conexão com a natureza. Número 4. Quando as cidades já quase não têm mais espaço. Agora, entramos em territórios onde a densidade populacional já é bem mais perceptível. Nessas regiões, a ocupação do espaço é mais intensa,
mas ainda há equilíbrio entre áreas urbanas e espaços mais abertos. Vamos explorar alguns países que se encaixam nessa categoria. E já começamos de forma surpreendente, pois nosso primeiro exemplo é a China, que tem uma densidade populacional média de 153 habitantes por quilômetro quadrado, mas com uma distribuição extremamente desigual. Enquanto cidades como Xangai, Pequim e Guangzhou são metrópoles superpovoadas, vastas áreas do país, como o Tibete e a Mongólia interior, são praticamente desertas. A China apresenta um cenário curioso. Embora tenha algumas das cidades mais populosas do mundo, também abriga enormes extensões de terras pouco habitadas. Mais um exemplo clássico é a Alemanha, com cerca de 233 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de ser uma das economias mais poderosas do mundo e lar de cidades vibrantes como Berlim, Hamburgo e Munique, a Alemanha ainda mantém extensas áreas verdes, florestas e pequenas cidades bem distribuídas pelo território. A famosa Floresta Negra, por exemplo, abriga vilarejos encantadores, onde a vida segue um ritmo muito mais tranquilo do que nas grandes metrópoles. Outro país interessante nessa categoria é o Reino Unido, que possui uma densidade populacional de aproximadamente 277 habitantes por quilômetro quadrado. Londres é uma das cidades mais densamente povoadas da Europa, mas o Reino Unido, como um todo, ainda conta com vastas áreas de natureza preservada, campos verdes e pequenas cidades históricas. Regiões como os Cotswolds e a Escócia rural oferecem paisagens incríveis e um estilo de vida mais sossegado, contrastando com a agitação da capital. Por fim, temos a Índia, com uma densidade de aproximadamente 420 habitantes por quilômetro quadrado. Diferente da China, a população indiana está mais uniformemente distribuída pelo território, com cidades movimentadas e vilarejos densamente povoados. Mumbai, Nova Delhi e Calcutá estão entre as cidades mais cheias do mundo, enquanto áreas rurais, embora menos urbanizadas, também possuem uma alta densidade de pessoas. Aqui, já vemos uma mudança significativa no padrão de ocupação do espaço. As cidades começam a dominar mais o cenário, mas ainda há áreas naturais e rurais bem distribuídas. Conforme avançamos, veremos territórios onde a densidade populacional chega a níveis extremos. Número 5. A pressão das grandes cidades. Agora, estamos entrando em territórios onde a densidade populacional já é realmente intensa. Aqui, a maior parte da população vive em áreas urbanas densamente povoadas, com infraestrutura verticalizada, trânsito intenso e pouco espaço livre. O contato com a natureza se torna mais raro e a organização do espaço urbano precisa ser altamente eficiente para acomodar tanta gente. E um dos exemplos mais impressionantes é Bangladesh, que tem uma densidade populacional de aproximadamente 1.200 habitantes por quilômetro quadrado, tornando-se um dos países mais lotados do mundo. Com uma população de mais de 170 milhões de habitantes e um território relativamente pequeno, Bangladesh enfrenta desafios constantes de urbanização, trânsito e acesso a recursos. A capital, Dhaka, é uma das cidades mais movimentadas do planeta, com ruas sempre cheias, mercados lotados e um fluxo constante de pessoas. Seguindo nessa lista, encontramos a Coreia do Sul, com uma densidade de aproximadamente 1.300 habitantes por quilômetro quadrado. A capital, Seul, é um dos grandes centros urbanos do mundo, com arranha-céus, avenidas movimentadas e uma vida noturna agitada. O país investiu fortemente em tecnologia e infraestrutura para lidar com sua alta densidade, tornando-se referência em mobilidade urbana e planejamento de cidades inteligentes. Apesar disso, ainda há parques urbanos e algumas regiões montanhosas menos habitadas, permitindo que a população tenha um pequeno refúgio da vida acelerada das metrópoles. Por fim, chegamos a Singapura, um caso único quando se fala em densidade populacional. O pequeno país-ilha tem mais de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, tornando-se um dos lugares mais densamente povoados do mundo. No entanto, ao contrário de outros países superlotados, Singapura conseguiu transformar sua densidade
em um modelo eficiente de urbanização. A cidade-estado é moderna, limpa e organizada, com planejamento urbano de alto nível. Mesmo com pouco espaço disponível, parques verticais, telhados verdes e reservas ecológicas foram implementados para equilibrar a presença humana com o meio ambiente. O transporte público de Cingapura é altamente eficiente, e as regras rígidas de organização ajudam a manter a qualidade de vida elevada, mesmo com tantas pessoas vivendo em um espaço tão pequeno. À medida que avançamos para os próximos níveis, chegamos ao extremo da densidade populacional, onde o espaço se torna um verdadeiro luxo. As próximas regiões são exemplos de como a ocupação urbana pode atingir seu limite máximo. Número 6. Sobrevivendo na superlotação. Aqui, chegamos a um patamar onde a densidade populacional atinge níveis extremos. Estamos falando de cidades e distritos onde praticamente cada metro quadrado é ocupado, e o espaço livre é um recurso raro. Nessas áreas, a infraestrutura precisa ser incrivelmente eficiente para acomodar tantas pessoas em tão pouco espaço, e a vida urbana se torna extremamente intensa. O primeiro exemplo notável é Macau, uma das regiões mais densamente povoadas do planeta. Com uma densidade média de mais de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, Macau se destaca como um dos maiores centros de entretenimento e jogos do mundo. Cassinos luxuosos, arranha-céus e uma vida noturna agitada dominam o cenário urbano. O espaço limitado levou a cidade a investir em terrenos artificiais, expandindo-se sobre o mar para acomodar sua crescente população. Outro caso impressionante é Mumbai, na Índia. Embora a densidade média da cidade gire em torno de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado, alguns bairros, como Dharavi, ultrapassam facilmente os 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. Dharavi é uma das maiores favelas do mundo e um exemplo de resiliência humana. Em um espaço pequeno, vivem centenas de milhares de pessoas, em casas compactas, com ruas estreitas e um sistema comunitário altamente desenvolvido. Apesar das condições difíceis, Dharavi é um polo econômico, com pequenos negócios, fábricas e uma vida social intensa. Manila, nas Filipinas, também impressiona, com uma densidade média de mais de 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento urbano desordenado e a alta taxa de natalidade transformaram a cidade em um verdadeiro mar de construções e ruas lotadas. A vida nas áreas mais populosas de Manila é um desafio diário, com trânsito caótico, moradias compactas e pouca infraestrutura para tantas pessoas. Agora, se falarmos de pequenas áreas com densidades extremas, Mongkok, em Hong Kong, é um dos exemplos mais marcantes. Esse distrito é frequentemente citado como um dos lugares mais densos do mundo, com cerca de 130 mil habitantes por quilômetro quadrado em algumas regiões. Mongkok é um centro comercial superlotado, onde prédios residenciais se empilham lado a lado, ruas são tomadas por lojas, letreiros luminosos e multidões circulando 24 horas por dia. Hong Kong, como um todo, é um dos lugares mais verticalizados do mundo, e Mongkok é o ápice desse modelo de urbanização extrema. Nessas cidades e distritos, a noção de espaço pessoal é diferente do que estamos acostumados. Apartamentos minúsculos, ruas sempre cheias e um ritmo frenético fazem parte do cotidiano. Mas será que ainda existe um nível acima disso? No próximo segmento, veremos os lugares mais densamente povoados do mundo, onde a ocupação humana atinge seu limite máximo. Número 7. O fim do espaço. A última fronteira. Agora, chegamos ao limite máximo da densidade populacional. Aqui, cada centímetro de espaço é aproveitado ao extremo, e a vida urbana assume uma forma quase inimaginável. Esses lugares desafiam as noções convencionais de habitação e infraestrutura, mostrando o que acontece quando o número de pessoas ultrapassa a capacidade física do espaço disponível. Um dos exemplos mais chocantes da história recente foi Kowloon Walled City, em Hong Kong.
Antes de sua demolição em 1993, essa verdadeira cidade dentro da cidade chegou a abrigar mais de 1.200.000 habitantes por quilômetro quadrado. Imagine um quarteirão tomado por prédios de até 14 andares, construídos sem planejamento, com corredores labirínticos, pouca iluminação natural e quase nenhum espaço livre. Cada centímetro era utilizado para alguma função, desde moradias minúsculas até fábricas, restaurantes e até clínicas odontológicas clandestinas. A cidade murada era praticamente autônoma, operando fora do controle governamental por décadas. Mesmo com suas condições precárias, os habitantes criaram um verdadeiro ecossistema de sobrevivência. Após sua demolição, o espaço foi transformado em um parque, mas Kowloon ainda é lembrada como o lugar mais densamente povoado da história. Embora Kowloon tenha sido demolida, algumas regiões no mundo atual chegam perto desses números. Dharavi, em Mumbai, que mencionamos antes, continua sendo um dos lugares mais densos do mundo, com números que em alguns pontos superam os 350.000 habitantes por quilômetro quadrado. Dentro dessa comunidade, os moradores se adaptaram a um espaço incrivelmente compacto, onde pequenas fábricas e negócios convivem lado a lado com residências apertadas. Outro local que apresenta números impressionantes é o distrito de Tondo, em Manila, Filipinas. Algumas áreas ultrapassam 100.000 habitantes por quilômetro quadrado e o bairro é famoso pela superlotação extrema. O porto de Manila, que fica próximo, atrai trabalhadores imigrantes, fazendo com que a região continue crescendo desordenadamente. O espaço é tão disputado que muitas pessoas vivem em barracos improvisados ou até mesmo sobre túmulos em cemitérios, onde constroem suas moradias temporárias. Se olharmos para o futuro, a tendência é que esses números continuem aumentando. Estima-se que, nas próximas décadas, algumas megacidades como Lagos, na Nigéria, e Jakarta, na Indonésia, possam alcançar densidades ainda mais extremas, devido ao crescimento populacional acelerado e à falta de planejamento urbano. A urbanização extrema já é uma realidade para milhões de pessoas, e a busca por soluções para lidar com essa superlotação será um dos grandes desafios do século XXI. Agora que viajamos por todos esses níveis de densidade populacional, uma pergunta permanece: até que ponto conseguimos viver amontoados sem comprometer nossa qualidade de vida? Será que as cidades do futuro encontrarão soluções para equilibrar população e espaço? Ou veremos densidades ainda mais extremas surgindo? A resposta para isso, talvez, só o tempo dirá.